Olá, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra em Mato Grosso, é feriado estadual. Isso não acontece em todos os estados do Brasil, mas este é um dia de muita reflexão, é um dia também de reforço das lutas do movimento negro. Hoje nós temos como convidado, como entrevistado, o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso, Manuel Francisco da Silva Júnior. Obrigada por estar conosco, Manuel, ter aceito esse convite, né, para trazer esse bate-papo. A gente quer começar, já que a gente está aí às vésperas de um segundo turno em Cuiabá de eleições, tivemos as eleições municipais e eu queria que você fizesse uma avaliação, né, de como é que foram essas eleições para esse momento, para vocês, para o movimento negro, número de candidatos que se elegeram. Foi melhor dessa vez? Acredito que os dados mostram que a gente avançou muito, Lindsay. Quando a gente pega uma capital como Cuiabá e consegue eleger 2 vereadores que são negros e são do movimento, inclusive uma mulher, que ainda faz esse debate da relação racial, a gente vê muito positiva. Quando a gente também vê uma cidade como Cáceres, uma das grandes cidades polo, também elegeu uma mulher negra, professora, vereadora, a gente fica muito feliz. Sem contar de municípios como Poconé e Livramento, que tivemos quilombolas que não se elegeram, mas que tiveram uma votação expressiva, que estão na luta. Então, assim, a gente fica feliz porque está cada dia mais nascendo lideranças com compromisso com a causa, querendo mostrar que precisamos ser os nossos representantes nas câmaras municipais. Recentemente tivemos um avanço na Assembleia Legislativa, depois de mais de 10 anos, um deputado estadual negro assume, um sindicalista, o professor Henrique Lopes. Então a gente fica muito feliz mesmo e esperançoso que dias melhores estão por vir para essa população, porque a gente está cansado de pessoas falarem por nós. Nós queremos ter essa voz, nós queremos ser os nossos representantes nesses espaços de poder. A gente vê muita confusão entre os brasileiros sobre como se definir, porque o IBGE, quando ele faz a pesquisa, ele pergunta para a pessoa e ela vai se definir se ela é branca, se ela é parda, se ela é negra. E eu vi, por exemplo, o candidato aqui no estado que era branco, de pele branquinha, de olho claro, cabelo loiro, se declarando parda ao TRE. Né? Como é que é feita qual que é essa diferença? Até que ponto é negro, é pardo, é branco? Como é que vocês, como conselho, trabalham esse conceito? O IBGE opta por aquilo que eu me declaro, né? Muitas vezes eu posso ter os olhos verdes e ser branco, mas se eu falar para o IBGE que eu sou pardo, ele vai colocar que eu sou pardo. Aí faz aquela divisão, pardo e preto se inclui como negro. Então isso acho que a gente precisa mudar esse questionário até mesmo dessa palavra pardo, porque na minha certidão de nascimento está pardo, e muitas vezes em alguns lugares eu vou, as pessoas não me perguntam como eu me considero e colocam pardo, mas eu não me considero pardo, porque pardo para mim é aquele papel que a gente faz trabalho nas escolas. Eu me considero negro. Eu me considero negro devido à minha ancestralidade, devido à minha história, mas num país como o Brasil, que é um país de miscigenação, a gente tem essa mistura de encontro de raças, de cores. Então isso acho que dificulta mais ainda na hora da declaração da pessoa. Devido a toda essa história de sofrimento da população negra nesse país, acredito que ainda tem muita gente que tenha medo de se declarar negro, de tanto sofrimento que essa população sofreu e sofre ainda nos dias de hoje. Qual é a terminologia correta? Porque até hoje eu ainda vejo gente perguntando, o que é certo falar? Preto, negro? Qual seria? Vamos dizer assim, que pardo e preto pelo IBGE são cores, né? E negro é uma etnia, vamos dizer, um grupo. Então, então está correto falar tanto negro quanto preto? Sim. Mas assim, para o IBGE não existe moreno, como a gente estava comentando antes aqui de gravar, né? Marrom bombom, não existe essas variações de tons. Essas variações são criadas pela população porque elas não querem se declarar preta ou negra. Então, elas querem ser tudo, mas não querem assumir a sua identidade. Manuel, que tipo você como conselho, né, estadual, que tipo de preconceito ainda existe hoje e que as pessoas temem tanto? O racismo ele está instalado não só no nosso dia a dia, como nas dependências do Estado. O racismo ainda é institucional.
a gente ainda tem agentes públicos que promovem o racismo nas instituições. Então isso é lamentável ainda, porque aqueles agentes que deviam promover campanha contra o racismo, ainda a gente percebe o racismo ali instalado. Quando eu, Manuel, morador da periferia da Grande Cochipó, ando na rua, eu vejo diferença na abordagem policial, ou seja, a gente precisa preparar esses agentes até da segurança pública para que eles tenham uma abordagem diferente, porque infelizmente a cor da gente ainda conta muito para eles. Eles acham que por a gente ser negro, a gente é bandido. E a gente vem quebrando esses paradigmas e mostrando para eles que o caminho para isso é a educação. E hoje a gente vê que muitas pessoas negras estão ocupando esse espaço de educação, estão formando e mostrando para esses agentes que nós existimos e estamos aqui para fazer a diferença. Uhum. Eu peguei aqui uma informação, dados do PNAD, do IBGE, de 2019, né, de como as pessoas se declaram no Brasil. 42,7% se declararam brancas, 46,8% se declararam pardas, 9,4% se declararam pretas e 1,1% amarelas ou indígenas. Então, diante do que você está demonstrando aí, as pessoas, esses dados não refletem a realidade. Você acha que 9,4% só pretos e 46,8% pardos? Eu acho que não, porque a gente sabemos que nós somos a maioria nesse Brasil. Historicamente, a gente sabe que a gente somos descendentes daquelas pessoas que vieram da África para ser escravizada no Brasil. Aí teve esse encontro de culturas, de civilização e deu essa mestificação. E a gente percebe que, se a gente olhar nos espaços, a gente vê que a maioria da população é negra. Nós somos a maioria da população e a minoria em espaços de poderes. Os espaços de poderes ainda são ocupados por sua maioria pelas pessoas brancas, espaços de poder, de chefia, mas a maioria da população é negra. E tudo isso ainda é fruto de uma educação de qualidade que ainda não chega para essas pessoas negras. Então, esse é um fator primordial para essas pessoas ainda não estar ocupando esse espaço. Por outro lado, Manuel, a gente vê a questão das cotas e o quanto tem denúncia, às vezes, de gente tentando entrar em concurso público ou entrar em vaga de universidade usando a cota. Como é que vocês, como conselho, fazem para fiscalizar isso? Porque a gente vê que teve gente que perdeu vaga por causa, né? Porque se declarou negro e aí foi fazer aí a segunda etapa, segunda fase e não foi considerado e teve que deixar a vaga, né? Enfim. Como é que é esse trabalho? Primeiro a gente tenta mostrar para a sociedade que as cotas elas não são uma esmola e nem dizer que o negro é melhor do que o branco, mas sim uma reparação histórica e reconhecer que vivemos num país racista. A gente trabalha muito em respeito às cotas, atendendo às denúncias. Nós protocolamos essa denúncia no Ministério Público Federal sobre as fraudes das cotas na UFMT. E hoje a UFMT, a UNEMAT, o IFMT, eles contam com uma banca de verificação racial para ver se realmente a pessoa preenche aqueles quesitos, os fenótipos, as cores, para ver se realmente a pessoa é negra e se enquadra naquela vaga. Então a gente avançou muito com isso aqui no estado de Mato Grosso. Hoje o Conselho faz parte da banca de verificação do concurso de promotores estaduais. A gente teve a honra de participar e de decidir os novos promotores que vão ocupar aquela vaga. E mesmo assim, na banca, eu percebi que tem muitas pessoas que infelizmente ainda tentam fraudar a lei. Ah, porque meu avô era negro, minha mãe é negra, mas a gente não quer saber da sua família, a gente quer saber a sua cor e os seus fenótipos, se você encaixa realmente nas características de uma pessoa negra. Os fenótipos que você fala são quais? Você pode citar, exemplificar? Cabelo, nariz, boca, os olhos, os ouvidos, entendeu? Então, mesmo que ela tenha, por exemplo, o tom de pele um pouco mais claro, mas se ela tiver essas características, ela é considerada negra. Considerada negra. Quantas pessoas vocês já fizeram essa verificação e foram impedidas, digamos, de assumir a vaga porque não se encaixaram? Na UFMT mesmo, quando a gente fez essa denúncia, foram mais de 400 e poucos alunos que passaram novamente pela banca de verificação da UFMT e perderam a vaga. E o engraçado é que as pessoas procuram aqueles cursos de mais elitizado, medicina, engenharia.
E aí são os espaços que são pouco representados pela população negra. Entendeu? Se a gente não existisse esse tipo de fraude, acredito que a gente teria mais médicos, mais advogados negros. Mas a gente está trabalhando que esses espaços e poderes sejam ocupados por nós. Uhum. Vamos falar um pouco de crime também, né, Manuel? Qual a diferença do racismo e da injúria racial? O racismo é quando atinge o coletivo, né? Quando você fala, ah, Manuel, seu macaco, você não está só me atingindo, você está atingindo toda uma sociedade. A injúria é quando é individualmente, né? Somente aquela pessoa. E assim, o racismo é um crime inafiançável e a injúria racial é um crime menos brando, entendeu? Mas o que acontece? Muitas vezes eu sofro racismo, eu vou fazer um boletim de ocorrência, há um despreparo do agente que está fazendo aquele boletim. A maioria dos casos eles colocam injúria racial, porque é um crime menos brando. Mas a última pesquisa da Agência de Combate à Segurança mostrou que Mato Grosso é líder em casos de racismo e injúria racial. Mesmo com essa confusão, em Mato Grosso nós ainda somos líder em casos de racismo e injúria racial. Isso é muito triste para nós. Acredito que nós avançamos, mas precisamos avançar mais para combater os racistas. O que você acha que precisa melhorar na sociedade? O que precisa ser feito para que as pessoas, para que se acabe com o preconceito, para que as pessoas realmente valorizem e o próprio negro também se valorize, né? O que é necessário, Manuel? A educação é o caminho, né? A gente temos uma grande conquista no Brasil que foi aprovada em 2002, a Lei 10.639, que é o estudo da cultura e história da África nas escolas. Mas são poucas escolas que cumprem essa lei, porque se as escolas cumprissem o papel, mostrassem realmente a história de resistência, as contribuições do povo negro, acredito que a gente ia ter uma sociedade menos racista, que ia reconhecer que o negro trouxe tanta contribuição para o Brasil e que ele sempre foi marginalizado, ele sempre foi ligado à marginalização. Acredito que a gente precisa conhecer a história desse povo. E essa lei, ela está aí para isso, mas infelizmente o que acontece? Ela é para se trabalhar em todas as disciplinas e nos 365 dias letivos. As pessoas acreditam os educadores acham que é uma data festiva, só comemora no mês de novembro. E não, temos que trabalhar ela em todas as disciplinas e em todos os dias do ano para termos uma sociedade menos racista. Para a gente encerrar, o que você diria, né, deixaria de mensagem aí nesse Dia da Consciência Negra para as pessoas, e em especial para os prefeitos que vão assumir ano que vem aí, né, e que estão os vereadores, que são lideranças, né, são autoridades nas cidades aqui do estado? Assim, em modo geral, eu peço para os prefeitos, para os agentes governamentais, que eles dêem um olhar especial para a população negra, porque a população negra é a maioria, elas que moram nos bairros mais distantes, naqueles bairros que não têm saneamento básico, aqueles bairros que são considerados periféricos. Nós, negros, fomos os primeiros na história do Brasil a ocupar a periferia, então precisamos que as políticas públicas cheguem lá para uma segurança de qualidade, uma saúde de qualidade, para que essas pessoas elas se sintam representadas por vocês, porque a grande dificuldade hoje é que a gente não vê representação desses poderes. Então nós queremos quebrar esse paradigma, nós queremos pessoas que realmente nos representam, porque também não basta termos só parlamentares e prefeito negro. Precisamos ter pessoas que realmente nos representam, pessoas que estão na luta e que conhecem a nossa luta, porque sempre falo, quem sabe é quem sente. Aquela pessoa que conhece a angústia, a luta da pessoa negra, ela vai ter um olhar diferenciado para essa população que infelizmente no Brasil ainda é marginalizada e sofre muito. Tá joia, muito obrigada novamente. E sempre que tiver também movimentos, projetos, a gente está à disposição aqui para fazer divulgação. Obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Nós conversamos então com o Manuel Francisco da Silva Júnior, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Curta e compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp como uma reflexão nesse dia. Obrigada pela audiência, até a próxima.